recebe várias questões, vários tipos de resíduos. Você pode reutilizar, né? Meu nome é Regiane Moura, estou aqui mais um episódio do podcast Abrecon, Conversa Abrecon, e estamos aqui hoje com o Pedro Serapião, né? O diretor da ISBR. Diretor de operações. Diretor de operações da ISBR. E com a Nívia da Abrecon. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Pedro, tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo convite da Abrecon. Sim. Através do Levi, Regiane e Nívia. E prazer estar aqui para podermos falar um pouco aí da gestão dos resíduos da construção civil. Sim. Brasil. Pedro, vamos lá. Como você chegou a esse ramo da reciclagem? Qual a sua formação atual? Vamos lá. Conta um pouquinho para nós. Na verdade, a minha formação, eu sou engenheiro mecânico, né? Com especialização na parte de gestão de projetos, certificado pelo PMI também, né? Sou PMP, uma forte atuação nessa área. E minha história começou em 2013, na verdade 2012, através de um evento da Abrecon, de um treinamento, né? Então, era uma área que me interessava muito, a questão da gestão dos resíduos da construção. E em 2013 começamos um projeto de implantação de uma usina no município de Valinhos, São Paulo, né? Na qual ela partiu no ano de 2017, né? Foi dado start nessa operação. E onde no ano de 2019 veio ser adquirida pelo Grupo SBR, que hoje é uma referência nacional quando se fala na gestão e tratamento e reciclagem dos resíduos da construção civil. Sim. E demolição, com sede em São Paulo. Então, essa unidade ela veio ser incorporada pelo Grupo SBR em 2019. E de lá para cá a gente vem tocando as operações do grupo aí a nível Brasil, com as operações em São Paulo, Rio Grande do Sul, em outras frentes a mais. Pedro, você falou que você conheceu a Abrecon através de algum evento. Esse você fala é o curso? Foi o curso da Abrecon, de capacitação da Abrecon. Foi um dos meus primeiros contatos com a gestão integrada de resíduos da construção civil. Que legal. E antes disso você não... Não, na verdade eu era um estudioso do assunto. Já acho que 2011, 12 eu vinha dando uma analisada, uma pesquisada. Foi quando eu encontrei a Abrecon. E em 2012, se eu não me engano, eu fiz o treinamento. Vim para São Paulo, foi muito bacana. Vim para São Paulo, fizemos uma capacitação aqui na cidade e também depois uma parte prática. Na época era a unidade de Várzea Paulista, não era a gestão da SBR, que inclusive hoje é uma unidade que foi adquirida pelo grupo em janeiro desse ano. Mas então, hoje a SBR é uma empresa privada ou pública? Sim, não, a SBR, vamos lá. Então a SBR é uma empresa privada com sede em Jundiaí. Sim. E nós possuímos unidades propriamente também em Jundiaí, né, no Distrito Industrial. Possuímos, um processo através de uma licitação de uma 8666, né, junto ao Poder Público. É uma referência hoje nacional, a usina de Jundiaí, quando você fala em resíduo da construção civil, entulho. Tratamento, vem à cabeça muitas pessoas a questão da unidade de Jundiaí, né, até pelas premiações, pelo trabalho também junto ao Poder Público. E lá foi onde tudo começou, há 13 anos atrás, através do nosso acionista Francisco Fernandes, né, que foi também um precursor aí do assunto, né? E de lá para cá, de 13 anos, a SBR vem expandindo, vem crescendo muito, né? Sim. Então, você falou que tem 3 unidades, isso, uma daí em Jundiaí. possuímos operações também. Um outro processo, que é através de uma licitação também, né? Uma 8666, junto a Canoas, que fica no Rio Grande do Sul, ao lado de Porto Alegre, né? Sim. Uma cidade grande também. Então operamos lá também fazendo a gestão dos resíduos da construção civil já há mais de 3 anos. E daí possuímos outras 2 operações privadas, né? Que atendem também, claro, atendem o poder público, mas com maior probabilidade, capacitação e direcionamento para o mercado privado, né? Que são as unidades de Valinhos, na região metropolitana de Campinas. Sim. E também mais recente, a unidade de Várzea Paulista, adquirida em janeiro desse ano, né, que estamos aí fazendo um trabalho dentro da usina para atendimento dessa região de Várzea Paulista, Jarinu, Campo Limpo Paulista. Né? Ô Pedro, você vê diferença entre os 2 estados? Sim, na gestão? bastante. Porque a gente sabe que Jundiaí é referência aqui Sim. em São Paulo, a gestão de resíduos. E lá em Canoas, como que é? A diferença é muito grande, não só pela questão da distância, mas pela cultura e pela característica dos resíduos. Então, assim, nós nos deparamos uma situação no Rio Grande do Sul, por exemplo, a presença dentro do RCD, por exemplo, da vegetação. No estado do Rio Grande do Sul é muita vegetação. Então, assim, você faz o tratamento do RCD, né, do resíduo da construção civil, e, consequentemente, nós recebemos, assim, muita vegetação dentro das nossas operações. Ela chega a ser aí o triplo de uma expectativa inicial que nós tínhamos em relação ao contrato. Então,
são algumas das características, né, do contrato, mas basicamente o grande enfoque do nosso contrato atual é o tratamento dos resíduos da construção civil. E tem mais uma particularidade engraçada e bacana do Sul em relação a São Paulo. Você vem para São Paulo, a gente fala que é o entulho, né? Você chega no Sul, se falar entulho, o pessoal não associa muito bem. Lá é a caliça. Ah, caliça. Então, quando você vai para o Rio Grande do Sul, você fala, opa, vocês fazem tratamento de caliça quando você conversa no privado, junto às prefeituras, junto ao público, né? Então, esse é o termo normalmente utilizado dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que o Levi sempre aborda esse assunto no curso. Essas são algumas das características, é algo engraçado, né? Não só essa questão, as nomenclaturas, ou também o sotaque, mas é bem bacana, tem sido uma experiência muito grande a nossa atuação no Rio Grande do Sul. E você tem assim, mais uma outra dificuldade? Porque tem uma diferença grande. E a maior dificuldade em se adaptar ao Em Sul? relação, eu diria que assim, o tratamento do resíduo da construção civil e na transformação em agregado reciclado de uma forma geral a nível Brasil, tem muito que se crescer. Eu entendo que assim, tem possibilidades absurdas entre os municípios brasileiros, mas especificamente em relação ao Rio Grande do Sul, acho que não é só lá no estado, né? Muitos outros estados também, a grande dificuldade é a falta do tratamento. Então, muitas vezes, existem operações legais, só que, na verdade, quando você faz a operação legal, são aterros de inerte. Então, basicamente, recebem, acabam fazendo o aterro do material e acabam, de certa forma, não seguindo a PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 12.305. Ou seja, então você acaba não seguindo, de certa forma, a legislação. E é uma grande dificuldade, porque o resíduo da construção é um material totalmente factível de reciclagem e transformação de um agregado reciclado na ponta de altíssima qualidade. Infelizmente, lá tem um trabalho muito forte que a SBR vem incentivando muito dentro do estado. A gente vem andando em muitos municípios do Rio Grande do Sul, conversando com muitas prefeituras, muitas construtoras, para justamente alavancar e trazer um convencimento na questão do tratamento do resíduo da construção civil. Porque hoje, como eu disse, a SBR acho que é um dos players, né, dos grandes players a nível Brasil no tratamento e gestão de resíduos da construção civil, e o nosso enfoque não é o aterro, né? O nosso enfoque é totalmente o reaproveitamento, a reciclagem do resíduo da construção civil na transformação dos agregados reciclados. Sim, sim. Ô Pedro, deixa eu fazer uma outra pergunta. Lá no Rio Grande do Sul, como que é o combate ao descarte irregular? Você acha que tem muito mais descarte irregular do que em Jundiaí? Porque eu sei que em Jundiaí praticamente não tem. Vamos lá, né? A gente sempre brinca, Jundiaí é um ponto fora da curva. Jundiaí, eu diria que hoje, considerando prefeitura e a nossa operação dentro do município, é um case nacional. Então, assim, quando você fala mais uma vez em entulho a nível Brasil, você pensa em SBR e Jundiaí. Porque muito pela questão tecnológica, pela nossa estrutura, pela expertise adquirida no decorrer desses 13 anos, né, de operação da empresa, mas também muito pelo apoio do poder público. Então, assim, vai gestão, vem gestão, e eles continuam com a seriedade no tratamento dos resíduos sólidos de uma forma geral. O trabalho continua. Então, nós operamos lá dentro do Geresol em Jundiaí, então você tem uma parte do transbordo do RSU, né, o lixo orgânico, você tem também a parte dos recicláveis da coleta seletiva e um terceiro módulo, que é a gestão e tratamento dos resíduos da construção civil. Então, basicamente, todo resíduo gerado em Jundiaí, ele vem para a usina, o entulho. Então, basicamente, a gente sempre brinca nas nossas conversas com a prefeitura. A gente desafia as pessoas a andarem em Jundiaí e encontrarem entulho. Ah, Pedro, mas vai encontrar alguma coisa? Pode ser que você encontre, numa região mas é um periférica ponto de clandestino, não é nem... Mas é muito difícil. Então, você tem um sistema de monitoramento que funciona muito redondo dentro da cidade, que propicia uma gestão, uma fiscalização por parte do poder público e, é claro, toda uma conscientização dentro da cidade que faz com que todo o resíduo acabe chegando na usina. Então, acaba sendo um diferencial. E é claro que dentro desse projeto, de uma prefeitura que entende e tem a compreensão da necessidade do tratamento, todo resíduo que chega, ele é tratado na sua totalidade e automaticamente, na ponta, é produzido o agregado reciclado, utilizado em 100% das obras públicas, né? Legal. Parte daquilo que teoricamente não se transforma em agregado são transformados em recicláveis, que são os classe B, madeira, plástico, papel, sucata metálico, também são revertidos, são comercializados e retornados no caso de Canoas, é um fundamental, no caso de São Paulo, Jundiaí, retorna na compra de lixeiras em parceria junto ao poder público, né? E na ponta lá, uma parte muito pequena do processo que se tornaria um rejeito, né, que atendendo a PNRS, que é o que fala, trata tudo, depois você manda para o aterro, né? Então hoje o nosso contrato em Jundiaí prevê
que nós temos que beneficiar na totalidade, que o rejeito ele pode ser até 5% do nosso contrato. Acima disso a gente tem que pagar. Mas hoje eu diria que a gente está girando aí na casa de entre 3% e 4%, o tamanho e a eficiência do nosso processo. Sem contar que existe um trabalho muito forte da SBR de forma nacional para também transformar aquilo que a gente não consegue reciclar, que é essa pequena parcela, essa contribuição que eu já para o aterro para a transformação do CDR, que é um combustível derivado do resíduo, né? Então a gente vem num processo de expansão muito forte como empresa, né? Não só São Paulo e Rio Grande do Sul, também vislumbrando outros estados, mas também através de tecnologias móveis, trazendo novas tecnologias para o grupo que possam agregar na questão do tratamento do resíduo da construção civil, onde nós somos experts, mas também outras frentes de trabalho, madeira, poda, vegetação e etc. Sim, sim. Pedro, você falou muito bem aqui como que funciona a SBR e o case que ela é de sucesso em Jundiaí. Você acha possível replicar esse modelo nos outros estados? Com certeza. Mas assim, o que eu sempre passo, nos ligam dentro da SBR o tempo todo, diversos municípios, pessoas interessadas em conhecer. Inclusive é um trabalho muito forte da SBR, que é o atendimento às prefeituras, ao mercado privado, a estudantes, mestrandos, doutorandos, trabalhos de TCC. A gente entende que tem um trabalho muito forte para que justamente seja multiplicado aquilo que é feito no nosso modelo de Jundiaí, que a gente fala que é um processo de excelência, né? Sim. Eu acredito sim, mas ele passa pelo poder público, pela vontade política dos prefeitos, né, de se tocar e de se atender à legislação, porque muitas vezes os municípios se deparam com os problemas, mas não querem enfrentar e não querem tratar. Sim. E o mais importante, quando você fala da gestão do tratamento do resíduo da construção civil, ele tem viabilidade na ponta, porque assim, ele não é um custo adicional para a prefeitura, porque pensa, uma prefeitura que não faz o tratamento correto dos resíduos, o entulho ele acaba sendo descartado incorretamente pelos transportadores, Sim. ou pelos caçambeiros, né, enfim. Isso vai para a rua. Quem coleta esse resíduo? É a A prefeitura. prefeitura vai pagar. A prefeitura ela paga de uma forma ou de outra. Ela coleta, ela coloca lá caminhões, retroescavadeiras, faz uma coleta mecanizada dentro dos municípios, sai absurdamente caro o processo de coleta na rua, né? Baixíssima eficiência em implantação de ecopontos nos municípios brasileiros. Automaticamente, para piorar, além da coleta, esse resíduo depois na ponta ele não vai para uma usina de reciclagem, muitas vezes nem para um aterro de NERT, né? Ele acaba indo para onde? Aterros sanitários. Ai, né? Deus. Ou seja, as prefeituras acabam pagando absurdamente mais caro, o que é um absurdo. E quando não isso, um outro cenário são os aterros clandestinos, né? Ilegais. E lá na ponta ainda, aqueles que, eu diria que não são nem os ilegais, são aqueles realmente que vão para a beira de rio, nascentes e acabam prejudicando de uma certa forma o meio ambiente. Quando a prefeitura faz a lição de casa, que ela fiscaliza, que ela implanta a lei, que ela faz a legislação acontecer e que o resíduo vá para um local adequado, por exemplo, uma usina, seja ela pública ou privada, mas que isso aconteça, automaticamente o que acontece? Ela economiza na coleta desse resíduo. Sim. E a economia é muito grande, está falando de muito dinheiro, né, para os cofres públicos, que muitas vezes se encontram onerados, né, atualmente. E a questão de clandestinidade de caçambas também, você regula o mercado dos caçambeiros, Sim. que é muito importante, dos transportadores. E lá na ponta, para ajudar a fechar a conta ainda, você faz o beneficiamento, a reciclagem e a transformação agregada reciclada. A prefeitura deixa de comprar pedra na pedreira. Então assim... Ela só tem benefício. Sustentável, um material reciclado de altíssima qualidade. Você tem normas brasileiras hoje, 15115, 15116, que já norteiam o uso do agregado reciclado em substituição do material de pedreira. Ou seja, totalmente factível. Ela deixa de comprar lá, já tem material disponível internamente para uso, no caso de uma prefeitura, que é o caso de Jundiaí. Então, assim, ela está com a obra acontecendo, né? Está demolindo, já o tem resíduo para onde está vindo mandar. da prefeitura ou do privado para a usina. Na ponta já está encostando o caminhão, está consumindo e voltando para a própria prefeitura. E hoje em Jundiaí acontece algo inédito. Falta entulho. Uma cidade de 400 mil habitantes. Como assim? Nós temos uma geração de resíduo de tratamento aí da ordem de 22, 23, 25 mil toneladas mês. E muitas vezes falta resíduo, porque realmente nós fazemos todo o tratamento do resíduo e a prefeitura basicamente consome na totalidade. Então, basicamente, a gente fala que a fatura de Jundiaí do poder público hoje, o que ela gasta, ela arrecada, né? Ou economiza, fazendo que a fatura se torne viável. Então, assim, hoje você não vende agregado? Não, na unidade de Jundiaí, basicamente nós não fazemos venda de agregado. O poder público consome 100% consome 100%. do material
assim como funciona também na nossa operação de Canoas, Rio Grande do Sul, ou seja, a gente faz uma prestação de serviço, né, através de uma 8666. Então, basicamente, recebe o resíduo, trata e devolve para a prefeitura. Ah, então E a no prefeitura é Sul responsável. está sendo feito mesmo o modelo. mesmo trabalho, modelinho Isso. de Jundiaí. Existe uma particularidade no nosso modelo na unidade de Canoas, Rio Grande do Sul, que seria, lá o nosso contrato, ele prevê em uma área separada o recebimento dos resíduos do privado, ou seja, lá eu posso receber de Porto Alegre, Cachoeirinha, Legal. Gravataí, em uma contrapartida junto ao poder público, né? São basicamente, é o mesmo espaço, mas operações distintas, né? Então essa é uma particularidade de Canoas em relação a Jundiaí. Mas Canoas, ela vem nessa crescente, vem nessa toada de crescimento também, é um processo de maturidade do município também, né? A questão do tratamento do resíduo da construção civil, mas vem fazendo uso nas suas obras também, fazendo que se torne, de certa forma, um projeto viável para o município, né? Ah, legal, E legal. daí eu falo que assim, são duas vertentes, são usinas públicas, né, que eu entendo Privada, que ao são mesmo os tempo. melhores modelos quando você tem a parceria do poder público, daí você tem a outra ponta, as usinas privadas. Então, nós Que no possuímos- começo você tinha uma usina privada. Sim, que é a que eu comentei no começo, que foi adquirida pelo grupo SBR. Então nós temos duas usinas privadas hoje, que é a usina de Valinhos, né? Que fica ali na margem da Anhanguera, próximo ao pedágio ali, região metropolitana de Campinas, e uma outra também em Várzea Paulista. Mas são cenários muito distintos, né? Muito distintos mesmo, porque é muito mais desafiador. Tanto que, sim, muitas das usinas hoje a nível Brasil, principalmente as privadas, passam por sérias de dificuldades, às vezes, na questão da captação do resíduo, né? E na venda do agregado, por uma série de aspectos, né? Que envolve, mais uma vez, o resíduo não chega na usina, por falta de legislação, né? Por falta de conscientização. Então, nem pelo valor. Muitas vezes é nem pelo valor, porque assim, você pode ter uma usina com uma cobrança, uma taxação do metro cúbico do entulho baixíssimo e o resíduo não vai chegar. Por que o transportador ele vai te pagar, por exemplo, R$20, R$30 metro cúbico se ele pode jogar de graça no buraco e a prefeitura não fiscaliza? Não tem sentido, ninguém cobra. O barato Então, é mais barato jogar. Então, assim, quem acaba trazendo? A gente acaba focando, de certa forma, no mercado privado, aquelas empresas que querem fazer o correto. As empresas de terraplanagem, demolição, as indústrias, né? Que hoje tem muito conceito do aterro zero, então acabam sendo os nossos principais clientes na iniciativa privada, numa planta privada. Ou seja, que eles querem fazer o correto e que, de certa forma, precisam de uma documentação legal. Um CTR, um controle de transporte de resíduo, um CDF, que é um certificado de destinação final, para que o seu resíduo dê entrada e ele tenha essa certificação na ponta que ele faz a destinação corretamente adequada. E na outra ponta, nós temos o consumo do agregado reciclado, que é bem diferente do poder público. Por quê? Você vende para a iniciativa privada. É um grande desafio. Então, a colocação e inserção do agregado reciclado no mercado privado é desafiador. Que você já passou por ser empresário, né, no começo. Sim, assim, a resistência cultural é muito grande na questão da compra do agregado reciclado. É um desconhecimento por parte dos engenheiros, das construtoras, quando o agregado reciclado substitui perfeitamente o material da pedreira. Muitas vezes sendo economicamente mais viável, mais barato que o material da pedreira, né? E ele tem que ser, porque senão você não consegue vender. E de certa forma também na outra ponta eu associo muito a questão de legislação. Falta legislação e incentivo das prefeituras, poder público, para o consumo preferencial do agregado reciclado em detrimento dos materiais da pedreira. Ou seja, enquanto não tiver incentivo, a dificuldade e inserção desse material vai ser muito complicado. Ou seja, você tem que brigar muitas vezes com as pedreiras e trabalhar com preços muito mais defasados, né? Quando você tem uma qualidade tão boa quanto de uma pedreira. Realmente é desafiador. Você hoje gerencia uma rede de usina. Sim, hoje a SBR, nós somos um grupo, né? Nós possuímos aí 4 operações: Jundiaí, Canoas, Rio Grande do Sul, Valinhos, Várzea Paulista e também... Achei que era 3. Não, são 4 operações hoje, né? Nós tínhamos um contrato recente agora de beneficiamento passivo em Jaguariúna também, mas se encerrou aproximadamente 3 meses atrás. Mas nós também temos uma frente hoje muito forte na empresa que nós denominamos de SBR Móvel, né? Então nós estamos aí investindo fortemente em tecnologia, equipamentos de ponta, que vem de fora, inclusive, né? Então, trouxemos agora recentemente esse ano um shredder, né? Um pré-triturador. Sim. Para a parte de descaracterização de resíduos e também um trômio agora, também equipamentos aí austríacos, né? Que vem para fazer o peneiramento, né? Classificação granulométrica de materiais, né? Em 2 frações. Aí. Esses equipamentos vão ser mostrados na ilha, né?
Sim, muito bacana. Nós teremos aí também no dia 11 de novembro, na parte da manhã, Sim. a Ilha da Reciclagem, organizado pela Abrecon, patrocínio da Envimate, né? Sim, sim. E nós teremos uma visita guiada dentro da nossa usina, né? Para aqueles que estiverem participando do evento. Vai ter também o evento da Abrecon, né? O treinamento no dia 10, né? Tem. Dia 10 tem participar curso e dia 11 tem a curso. ilha. E nós iremos apresentar também esses equipamentos móveis, né? Essas tecnologias que vêm de fora. A usina e também provavelmente algumas outras tecnologias que irão o pessoal vai disponibilizar para teste, para apresentação dentro do dia 11. Vai ser muito bacana, recomendação muito forte para que as prefeituras, os interessados aí no tratamento dos resíduos da construção civil também, e até outros resíduos sólidos de certa forma, estejam presentes. Vai ser muito bacana, realmente. Legal, legal. Ô Pedro, o que você pensa assim do futuro da reciclagem? O que vai ser assim da SBR daqui 10 anos? Porque pelo que você me falou até agora, o modelo ideal para a usina de reciclagem é aplicar com a prefeitura. Sim. Eu vejo que assim, o processo da reciclagem, do tratamento do resíduo da construção civil, não só do entulho, Sim. mas o resíduo sólido de uma forma geral, ele não tem como andar para trás. Nós tivemos aí a regulação do novo marco do saneamento legal, a PNRS cada vez mais atuante. Então assim, apesar de todas as dificuldades, as coisas vêm caminhando. Trabalho muito forte da Abrecon também, que eu parabenizo. É muito importante essa atuação a nível Brasil, junto ao Ministério Público, prefeituras, mercado privado. Mas assim, eu vejo nós como empresa, né, como direção, também junto à nossa acionista e toda a nossa equipe, vemos com muito bons olhos, né, um crescimento para esse mercado, acho que exponencial grande, com muitas oportunidades. E é por isso que, de certa forma, a gente também vê um crescimento muito grande nesse processo de expansão. Eu enxergo assim, que tem espaço tanto para a usina pública junto às concessões aos municípios, quanto também operações privadas. Elas são factíveis. As nossas operações hoje elas param de pé. Mas assim, eu sempre brinco, como tem muita falta de incentivo no Brasil para a parte da reciclagem, muitas usinas privadas acabam montando e não conseguem tocar em frente. Por quê? Por falta de incentivo fiscal, por parte das prefeituras. Os parques tecnológicos não atendem capacidade produtiva e qualidade do agregado, o que acaba sendo um problema. Então, muitas vezes, a própria usina ela acaba, de certa forma, atrapalhando, mas não dá para penalizar também o empresário, né? Falta o apoio, então ele não consegue investir o que precisa. Então, hoje, de certa forma, a SBR vem fazendo investimentos nas suas operações e fazendo que nós tenhamos um material de ponta de excelência para consumo, tanto por parte das prefeituras quanto da iniciativa privada. Então, esse é um dos nossos diferenciais, o que torna possível também um processo de expansão, um reconhecimento, e a gente consiga nos alavancarmos hoje, tanto na iniciativa privada quanto no público também nas nossas operações. Por isso que hoje, vamos dizer que está meio a meio, né? Sim. Então, dentro das Pedro, nossas você operações. tinha falado que você começou com a SBR desde o começo, né? Ao seu ver, quais são os erros mais comuns que os empresários fazem quando estão iniciando uma usina de reciclagem de entulho? São vários. Pergunta interessante. Eu recomendo, 2, 3. Eu recebi uma ligação semana retrasada. O pessoal de um município, eu não me recordo qual município, estado de São Paulo, cidade de 30 mil habitantes, querendo montar uma usina. E assim, é difícil você falar pra ele, pô, monta, não monta, desestimular o cara, né? A minha recomendação pra ele foi, procura a Abrecon. Primeiro ponto, vai conhecer, visita as usinas, vai fazer treinamento, estuda. Porque as pessoas associam, antes de entrar agora no podcast, eu estava conversando com o pessoal de uma usina de Guarulhos, e o pessoal fala assim, pô, é o melhor negócio do mundo, porque você cobra na entrada e cobra na saída. Agora, quando o empresário monta e se ele depara com a realidade que o resíduo não chega e você não consegue vender o agregado na mesma velocidade, é desafiador. Uhum. Então, assim, a grande recomendação é pesquisa, estuda, conversa com o poder público, vê o interesse, tem que caminhar junto. Porque é o seguinte, seja uma usina pública ou privada, tem que ter apoio do poder público. Senão não vai. Para que exista o consumo. Independente. Você pode ter uma usina pública, uma usina privada e ter o apoio do poder público, né? E uma parceria na questão do descarte do resíduo, na fiscalização. Sim. E na questão do consumo também. Então, assim, independente do modelo, o poder público tem que caminhar junto para que exista um incentivo e o fomento, a fiscalização, a implantação de leis, e que o resíduo chegue na usina e que o agregado ele consiga sair da usina na mesma velocidade. Não adianta. Muitas vezes você tem usinas que o resíduo chega, as empresas se deparam com tremendos passivos ambientais, porque não conseguem processar na mesma velocidade, não tem grana para investir, fica travada, e no final das contas muitos acabam fechando, acabam travando suas operações, e esse time acaba não acontecendo, né, da chegada do resíduo
ao consumo do agregado na ponta. Então acaba sendo uma grande dificuldade. Então, assim, falta incentivo, mas eu vejo, de certa forma, um cenário motivador, Promissor, você vê positivo, um horizonte. promissor e um horizonte daquilo que vem acontecendo. Então acho que o Brasil é muito grande, tem muitas possibilidades e é por isso que a SBR específico a gente vem fazendo um trabalho muito forte em diversos estados a nível Brasil para a implantação de novas operações, né? De forma mais abrangente aí, de forma nacional. Legal, gostei. Você tem mais alguma pergunta pro Pedro? Sim, Pedro. Eu gostaria de saber hoje qual que é o maior desafio da SBR em relação às operações das unidades, se tem diferença, né? Tem diferença, tem que você Sim. falou, né? Quais são os maiores desafios? Olha, os grandes desafios são vários, na verdade. Eu diria que pro empresário, pro acionista, para a direção da empresa, em relação às operações, você tem as questões culturais, né? Que são pontos impactantes, né? É um pilar, né? As cidades funcionam de forma diferente. Cada cidade é uma realidade, cada estado também é uma outra realidade. A qualificação dos funcionários, né, no nosso segmento é um negócio que a gente investe muito, porque realmente também é desafiador. A manutenção, É o que faz total diferença, Pedro. da mão de obra. A questão do incentivo, né, é desafiador você ter essa parceria com as prefeituras para fomentar com que elas apoiem as usinas no descarte correto, na fiscalização e no consumo do agregado reciclado, né. Como eu disse, Jundiaí é um modelo, mas nem todas as prefeituras pensam como Jundiaí. Sim. Né? Infelizmente, quem desse pensasse, o Brasil seria diferente no tratamento dos resíduos da construção civil. Mas como empresa também você se depara com uma série de outras dificuldades, como todo empresário brasileiro. A carga tributária elevadíssima. Na questão do agregado reciclado, bitributação em cima do agregado reciclado. Tem bi? Tem bitributação na venda, né? Porque a gente sempre fala, o material que foi demolido e chega na usina, ele já passou por uma tributação de ICMS. Você já pagou ali para ele. A hora que chega para a usina, você trata o resíduo e você vende. A hora que você vende no mercado privado, você paga ICMS novamente. Não deveria, né? Exatamente, tá pagando 2 vezes. Então, tem até um trabalho da Brecon em relação a isso, Sim. né? Mas assim, são vários os fatores, né? Então eu diria que é aquele geral do empresário brasileiro, né? Da empresa, que é a tributação. Acho que empreender no Brasil já é um desafio. Já é um desafio, né? E o outro ponto é a questão do incentivo, que são as legislações, os marcos de saneamento legal, que eles se cumpram, né? Uhum. E o apoio das prefeituras, para que as coisas sigam em frente e sejam viáveis. Mas o mais importante, né? Animador e hoje o cenário do resíduo da construção civil, da gestão do tratamento, ele é uma realidade, é um fato, existe um crescimento, cada dia mais usinas nascendo, e isso é muito importante para o segmento. E vamos lá. Que nasçam empresas com qualidade, né, com know-how tecnológico para que possam motivar outras empresas que se tornem cada vez mais um mercado mais forte a nível Brasil. Sim, sempre pensando na sustentabilidade Sem também, dúvidas, né, que é com importante, certeza. não só no dinheiro. Sem dúvidas. Pedro, acho que aqui a gente já terminou, foi uma conversa rápida, um bate-papo até que legal. Não sei se a Nívia quer fazer mais alguma pergunta, só que eu já fiz todas as minhas perguntas, se você quiser falar mais alguma coisa. Se você puder falar para o empresário, assim, do futuro, o que ele pode fazer para evitar, não errar, né? Mas evitar ele, como que eu posso dizer? Atenuar o erro? Vai. Perfeito. Bem, primeiro ponto, gostaria de agradecer o convite da Brecon para esse podcast. Acho que a iniciativa é fantástica, é maravilhosa. Que muitos interessados, né, no segmento, não só esse, aqueles que consomem o agregado, as prefeituras também, né? Acho que é interessante, que venham entender mais a questão do tratamento do resíduo. Né, para que se fomente esse segmento, né, do tratamento dos resíduos da construção civil, o entulho, a calícia, como nós falamos. E tem metralha ainda. Mas pro empresário, primeiro ponto, né, estude o assunto, estude o tema. É estudar. Isso vale para tudo. Pro resíduo da construção civil, para os resíduos sólidos, não é diferente. Estuda, vá conhecer a realidade regional, porque assim varia muito de cidade para cidade. Uma cidade tem aterro, a outra não tem aterro, uma tem usina, a outra não tem usina. Existe uma cidade que cabe em 2 usinas, outra que não cabe. Então, assim, é entender o mercado, entender o custo dos investimentos, que muitas vezes eles se perdem por aí, né? Porque, assim, hoje você vai investir cada vez mais, até pela questão do momento, guerra na Ucrânia, aumento do preço do aço, os equipamentos dispararam de preço. Pá carregadeira, escavadeira, preço das usinas, dos equipamentos de britagem. Então, assim, tá cada vez mais caro. Então, assim, faça um estudo de viabilidade, um business plan, né? Estude o assunto para que ele consiga ter cautela, né? Consiga ter um amparo tecnológico, um amparo legal
para que ele faça o licenciamento, a implantação da usina com segurança e que lá na ponta ele tenha êxito, né? Que o resíduo chegue na usina dele E colhe os frutos. e colhe os frutos e consiga vender o agregado. E que seja feliz a iniciativa privada, com o poder público, mas sempre com parcerias, né? E de preferência amparado com auxílio municipal na prefeitura, na cidade na qual ele atua, né? Então acho que basicamente esses seriam os conselhos. E se qualifique, né? Vai estudar também, entender o segmento, faz trâmite faça o curso da acho que ajuda Abrecon. bastante. Fica a dica, né? Não sai fazendo loucura aí, montando usina, vai estudar, mas com seriedade, trabalho, força de vontade, sualo na ponta, dá certo, né? Sim, e sim. o mercado, eu entendo que ele é animador. Nesse momento é um mercado em forte crescimento. Para confirmar, né, Regiane, todos os nossos participantes participaram do curso. Exatamente, curso, todos os entrevistados Viraram associados à Abrecon, né? Ah, que bacana. Tá são ex-alunos do curso. E é mais uma recomendação, seja Sim. associado, porque assim, são as tendências, você vê a questão do MARE, do Manual Técnico do Agregado Reciclado. Sim. A Abrecon muitas vezes ela ampara as usinas que se instalam dentro dos municípios, ou seja, é um trabalho junto ao Ministério Público, junto às próprias prefeituras, informação de aterros clandestinos, todo esse apoio, a Abrecon dá todo esse amparo para o empresário. Então isso é muito importante que as usinas também se associem à Abrecon e façam cada vez mais forte a associação, que de certa forma contribui muito positivamente para o mercado da gestão dos resíduos da construção civil no Brasil, né? Então assim, é um trabalho essencial que a Abrecon faz e todas as usinas deveriam se associar, fica uma recomendação, porque elas acabam de certa forma se beneficiando disso, né, das informações que acabam chegando através da associação também dentro dos municípios. Acho que é muito importante e muito interessante para o empresário. Sim, sim. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Desculpa o atraso de 1h30. A Nive errou o caminho. Não foi culpa minha. Fazer uma pergunta para ele. Sim. Que a Abrecon, ela tem o programa de qualidade setorial, né, para certificar as usinas, e a SBR, 3 unidades delas são certificadas no programa de qualidade, Perfeito. né? Qual que é a filosofia da SBR para manter o compromisso em relação à qualidade dos resíduos, em manter a qualidade da operação? Que filosofia vocês têm em relação a isso? Perfeito, excelente a pergunta. Achando que estava terminando, não estava nada. Não, primeiro ponto, fantástico o desenvolvimento do selo verde da Abrecon, né, do programa de qualidade setorial, que qualifica as usinas, então, ou seja, né, qualquer usina consegue se qualificar. Sim. A SBR Tem uma 4 pontuação. operações tem 3 usinas certificadas, né, muito bem pontuadas aí, diga-se de passagem, né. Tá no ranking, tá lá em cima, tá lá em cima. As nossas 3 usinas licenciadas estão lá em cima entre as top 5, as 3. Né, acho que não sei como está essa atualização. Em breve estamos certificando a de Várzea Paulista, que é uma usina recente. Sim. Né? Mas assim, o trabalho é importante que ela mostra o rumo que a usina está tomando. Ou seja, nós, como empresa, como SBR, isso vem do nosso acionista, então, assim, desde o proprietário até o nosso ajudante lá na ponta. Eles têm que conhecer o processo, entender o que eles fazem. Eles não separam lixo, eles não separam entulho, eles fazem produção de agregado reciclado. Nós temos linhas produtivas, né? Então, assim, é um trabalho sustentável, economicamente viável, todos têm que entender. E nós passamos, hoje como empresa, a SBR é uma empresa de grande porte, nós temos toda uma estruturação interna para também comportar esse crescimento e a manutenção do programa de qualidade setorial. Então, hoje nós temos na empresa, por exemplo, implantado o SIG, que é o Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, que roda em todos os nossos departamentos e todas as nossas usinas. Em cada departamento, em cada estrutura, tudo muito profissional, né? Então, acho que esse trabalho buscando e almejando também, quem sabe mais para frente, mais 9 mil, mais 14 mil, então esse é o foco da SBR hoje, né? Sim. É a maestria e a excelência nos seus processos produtivos e nos seus processos internos. Isso é muito importante. Operação, comercial, financeiro, administrativo, né? Então, as tendências que vêm aí, a questão do ESG também é muito forte, então a empresa vem procurando se qualificar e trabalhar numa linha de mercado que a gente consiga atender as grandes empresas e as prefeituras, né, com excelência. Então eu entendo que só é possível com profissionalização e qualificação. Então é por isso que a gente acaba sendo associado ao Instituto Lixo Zero, faz parte da Abrecon, usinas associadas aos processos do IBAMA, né, Cadastro Técnico Federal, as licenças de operação sempre em ordem, para que a gente consiga ter excelência nos nossos processos e que todos possam enxergar valor
quando trabalham com a SBR a nível de mercado. Então hoje o objetivo da SBR é ser a melhor, né? Com todo respeito às demais, nós trabalhamos para isso e Sim. ser referência hoje nacional, Sim. e a gente acaba colhendo os frutos em função desse trabalho que já dura aí mais de 13 anos. Né? Legal, bacana. Para você que é usina, credencia a sua usina no programa de qualidade setorial. Desconto exclusivo para associados, né, Regiane? Sim, associado CW tem desconto. Tem valores diferentes. Entre em contato conosco pelo WhatsApp no 11 3862 7118, também pelo WhatsApp. É o WhatsApp, na verdade, É né? o mesmo número, WhatsApp e telefone. Isso mesmo, 11 3862 7118. É isso. Muito obrigada. É isso. Obrigado, Obrigada, Pedro, Nívia, e até a próxima. Regiane, Brecon, e até a próxima. É isso aí. Recebe várias pessoas, vários tipos de